Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo notícias muito importantes de última hora e também algumas cenas que são bastante reveladoras para uma parcela da sociedade brasileira que anda meio distraída e não está percebendo que nesse processo eleitoral que o Brasil terá nesse ano de 2026, tem alguém que representa aquilo que se chama bolsonarismo ou extrema-direita, que foi chamado de ladrão pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e está querendo que as pessoas esqueçam esse fato. Eu vou trazer cenas aqui que são demolidoras, que vai causar constrangimentos naquele ser, naquela pessoa que tiver ainda com vontade de votar nessa criatura, né? Votará sabendo ali que está sendo cúmplice de alguém que foi acusado de ser um criminoso, um ladrão. E os fatos são muito contundentes. Hoje, num dia muito especial para pessoas como você e eu, que estamos lutando há bastante tempo para que o presidente Lula venha para as redes sociais, porque hoje mais cedo ele concedeu uma entrevista para o ICL, para o Eduardo Moreira e o Demore, e essa entrevista explodiu nas redes. Ela está circulando aqui no nosso portal, nós retransmitimos, a audiência foi muito legal também, e ela gerou uma série de fatos que estão sendo discutidos pela grande mídia, pela imprensa de uma maneira em geral, serão repercutidos logo mais em alguns telejornais e geraram também mais fatos para que amanhã o presidente da República possa voltar para falar sobre eles, coisas muito importantes que dizem respeito à nossa realidade concreta. Muito em breve, eu tenho certeza, o Portal do José também entrevistará o presidente Lula. É questão de tempo, a gente tem um pouquinho de paciência, porque nós conseguimos ajudar certamente ao rompimento de uma barreira. E o resultado está sendo tão positivo que isso faz com que muitas pessoas perguntem, né? Por que é que o presidente Lula já não começou lá atrás a ter esse tipo de contato com as redes sociais, enfim. Gente, é muito importante isso. Vamos, antes tarde do que nunca, né? Vamos seguir em frente aqui. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre fundamental convidar você, antes de mais nada, para que você que não é inscrito aqui no nosso portal, está chegando agora, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, porque ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você, assim como também a sua inscrição, o seu prestígio, que possa dar aqui o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, também ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. Eu sempre coloco o link no primeiro comentário aqui do nosso Portal do José. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, então hoje foi um dia de vitória, né, para nós, que lutamos para que o presidente Lula venha às redes. Ele falou de muitas coisas ali que estão sendo repercutidas, e se isso fosse uma permanente prática, amanhã ele estaria de novo, e vejam só quanta informação ele traz, quantas pessoas ele ajuda a esclarecer, quantos apontamentos políticos ele pode fazer, e no momento que a gente vai começar a entrar num processo eleitoral. Aliás, já entramos nesse processo eleitoral, né? E esse processo eleitoral ele é tratado normalmente por algumas frentes. Uma frente institucional, que o governo tem que mostrar aquilo que está fazendo, prestando contas à sociedade, o presidente da República tem que falar de temas relacionados ao governo, à República, mas tem um outro lado eleitoral. E nesse lado eleitoral, quem faz o combate mais frontal somos nós que estamos aqui nas redes sociais. Então, nada melhor do que a gente ter algumas oportunidades para desmascarar os vigaristas que não foram desmascarados no verão passado, como o pai de senhor Flávio Bolsonaro e ele mesmo, né? Então, a entrevista foi muito interessante, ela está tendo uma grande repercussão. De longe, foi a aparição do presidente da República numa rádio, numa rede social, que teve a maior audiência, está tendo a maior repercussão, e eu tenho certeza que isso vai gerar alguns frutos, né? O presidente ali, enfim, ficou quase 2 horas com o Eduardo Moreira e com o Demore, falando de todos os assuntos, fazendo apontamentos muito importantes, frentes que devem ser encaradas aí, o fim da jornada 6x1, a posição dele em relação a Betes, a Congresso Nacional, ao ministro Alexandre de Moraes, enfim, teve muita coisa importante. E o mais importante de tudo é que as pautas no Brasil, elas passam a mudar de direção. Ao invés de a gente ficar repercutindo coisas que a grande mídia pauta e a extrema-direita e o clã Bolsonaro, a gente começa a direcionar algumas pautas num outro campo, no campo da racionalidade, no campo que interessa para nós, né? No campo progressista, no campo da racionalidade, enfim. Lá fora está acontecendo um negócio que mostra conexões esquisitas aqui, ou que as conexões esquisitas aqui estão muito mal.
É um sinal que mostra tanto eles aqui estão indo para um caminho ruim, como o Donald Trump está num caminho muito ruim lá fora. E a gente pode perceber que ele está muito mal lá fora, é porque os seus cães de aluguel, vira-latas de aluguel, aliás não, vou tirar os caninos dessa história, porque é até a sacanagem, né, misturar esses bichinhos, né, que são sempre muito úteis, muito bons para os seres humanos, com os bípedes com mau caráter, bípedes vigaristas, bípedes que são criminosos e bandidos na vida política, né? Vou dizer então que as criaturas de aluguel, desse universo da extrema-direita, eles estão todos calados, gente. Ninguém está falando absolutamente nada, ninguém está elogiando o Trump, eles gostam tanto de fazer Twitter, colocar ali uma informação no X, reproduzirem aquilo que Donald Trump está fazendo fora. Ninguém foi falar nada sobre o projeto de Trump de destruir a civilização persa, acabar com o Irã, né, de provocar ali um genocídio, um holocausto. Ninguém falou nada, ninguém foi lá dar um joinha, ninguém comentou, ninguém disse é isso mesmo, ninguém vai aparecer com um bonezinho vermelho. Quando isso acontece, quando essa gente toda se acovarda, eles se enfiam embaixo da terra, é porque a situação do Trump nos Estados Unidos também está muito complicada, porque assim aqui como lá, muitas criaturas estão entrando assim, estão submergindo. O presidente do Irã diz que cessar-fogo foi rompido com ataques às ilhas iranianas. Então, aquilo tudo que o Trump fica dizendo, claro que ele fala para uma grande bolha, é uma máquina de propaganda mundial, que ainda classifica Trump como presidente sem classificar que ele é um gangster, que ele é um vigarista, que ele é um lacaio, dominado, como nós estamos vendo, por uma elite política que tem o nome ali de sionistas, né, ou ligados ao movimento sionista, aqueles que querem proteger um espaço, um governo, um território em Israel, contra toda a humanidade, mesmo que isso sacrifique a humanidade inteira, né? Então, enfim, são essas coisas que merecem muitos debates. Mas a figura está nessa derrocada. O Dudu Bananinha não está falando nada, Paulo Figueiredo, os que estão lá fora, gente, não estão falando nada. E o Flávio Bolsonaro também não está falando nada. Está aqui tentando fazer campanha, enganando as pessoas, né? Está feliz aqui. Ele foi nesse programa aqui do Vilela, que é muito assistido, né? E falou um troço lá que eu pensei e trouxe aqui uma reportagem que é demolidora para a criatura, porque ele pensa que todo mundo é cabeça de ameba, é como alguns eleitores dele, né, do pai dele. E acho que todo mundo vai esquecer ou vai cair nessa milonga. Vamos ver o que ele falou, depois vamos desmascará-lo? Vamos lá. 11 anos para trás foi feita na minha vida. Sabe quantas ligações tem financeiras minha com assessor? 0. Você sabe quantos assessores disseram que eu cobrei alguma coisa? Olha só, é mentira, tá? Tem ligação do senhor com assessor, com grana na sua conta, e nós vamos mostrar isso aqui. Mas vamos lá. Ele vai falando essas mentiras achando que todo mundo é distraído. Vamos lá. Do salário deles de volta para empregar no meu gabinete? 0. Então, assim, não tem absolutamente nada. Por isso que é importante esse espaço aqui, para que as pessoas entendam de uma vez por todas. Nunca teve início um processo criminal contra mim. Mas é verdade. Claro que teve, rapaz. Pare com essa palhaçada. A coisa só foi interrompida porque, por conta de uma tecnicalidade que o ministro Gilmar Mendes sentou em cima. Tá tudo comprovado, nós vamos mostrar aqui. Vamos lá, segue aqui. Agora, é engraçado o seguinte, o entrevistador ficar engolindo essa história toda. Eu conheci o Vilela lá no IBEST, né? Ele ganhou um prêmio lá também no IBEST, numa categoria, a gente trocou algumas impressões ali. Mas, pô, Vilela, não dá para você ficar escutando um cara mentir na tua cara, no teu programa, e você não tá com repertório suficiente para dizer, ó, senador, mas não é isso não, ó. Aqui, ó, a checagem está aqui, né? Você vai entrevistar o cara com uma rabiola dessa, com uma capivara dessa e não vai estar preparado? Bom, então, abração aí, Vilela, mas vamos ver aqui o resto. É verdade que Queiroz assumiu a autoria da ação? Ele falou que tinham pessoas que ele tinha empregado que ele cobrava uma parte de salário. E que... Então, o assessor do Flávio Bolsonaro pegava dinheiro dos outros funcionários, ele não sabia de nada. Ele não tinha, além de, obviamente, não ter minha concordância, ele bota lá no papel, ele fala que eu jamais tinha conhecimento disso. E, mais uma vez, mais de 30 pessoas, Vilela, se achasse que tivesse alguém que tivesse, se eu tivesse pedido alguma coisa desse tipo, não falaria naquele momento? Ô, Flávio Rachadinho, são cúmplices. Os cúmplices não entregam o chefe. Eles sabem a sua ligação com figura. O Queiroz, ele foi apontado como um cara do escritório do crime. E quem é que vai querer mexer com essa gente, seu Flávio? Vamos seguindo.
para poder, sei lá, fazer uma delação, alguma coisa? Ninguém, porque não tinha. O Vilela, eu passei. As pessoas têm medo de morrer, né? Você tinha no seu gabinete duas pessoas ligadas ao maior assassino do Rio de Janeiro, né? O maior criminoso do Rio de Janeiro que morreu, o Adriano da Nóbrega. 16 anos da minha vida sem ter uma acusação de nada. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger, isso aí foi em dezembro de 2018, logo após as eleições, que começam a aparecer as narrativas, que é uma forma de você, aqui no Jogo do Poder em Brasília, manter uma espada, né, sobre a minha cabeça para tentar, enfim, ele ter alguma ascensão sobre mim, que não aconteceu. Então, assim, outra narrativa que era mentirosa, que eu acho que é importante emendar nessa pergunta para esclarecer, é que tem muita gente... Não, isso aí é uma franquia que eu tinha. Ele não ia falar disso, mas aí o Vilela falou da loja de chocolate. Mas era isso que você falava, não? Não, não era então, isso. Isso é uma franquia que eu tinha. Você imagina, o Ministério Público me acusando de lavar dinheiro numa franquia. Totalmente auditada, controlada pela franqueadora, uma loja de marca renomada. Não teve nada disso. O que eu apurei aqui é que a loja de chocolate do Flávio recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo em valores redondos e idênticos. GPS e escutas comprovaram que os assessores não trabalhavam. Eram seus assessores que gastavam esses valores da sua própria loja? Tanto é que o Ministério Público faz esse carnaval todo e no final fala que não tem como comprovar que o meu patrimônio é incompatível com a minha renda. Quem tem... Então foi isso que o Ministério Público disse. Não, outra mentira, né? O Ministério Público disse que o senhor é ladrão. É isso, assim, no português, claro, que o Ministério Público disse. E acusou o senhor de ser ladrão. Bom. Comércio aqui que... Hoje menos, mas antigamente recebia mais em dinheiro em espécie. Era um comércio. Dinheiro em espécie, rapaz? E aqui, que comerciante no Brasil recebe dinheiro em espécie? Isso aí há mais de 20 anos. A maior parte das pessoas só pagam cartão, com ticket de restaurante, pagam com débito. Que negócio de dinheiro vivo? 95% do movimento da loja da criatura em dinheiro vivo? Ah, para com isso, né? Isso, gente. Com não, mas um monte de comércio receber dinheiro... foi esses valores iguais, não, né? Mas no final do dia, como é que funciona no comércio? No final do dia ou no final da semana, você junta a quantia, você vai no banco e deposita no banco, declara. Peraí. Uma coisa é depositar dinheiro em banco, outra coisa é você pegar envelopes que são depositados e vão para a sua conta, para a conta da sua empresa. Que comerciante no Brasil recebe depósito em caixa automática, ô Flávio? Quer enganar quem? Os comerciantes estão me assistindo agora. Você recebe ou recebeu na sua vida pagamentos rotineiros, 2, 3 mil reais redondos, via caixa automático? Tá de sacanagem, Flávio? Bom, isso aí que o Vilela podia perguntar para ele, né? Mas vamos ver aqui o desmascarar da criatura. Porque teve uma matéria de Jornal Nacional um tempo atrás, né? Que mostrou como é que a criatura agia. Vamos pegar um trecho aqui. O Jornal Nacional teve acesso aos extratos bancários da quebra de sigilo da loja de chocolates do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. Os dados mostram depósitos em dinheiro vivo sucessivos, com o mesmo valor. A reportagem é do Arthur Guimarães, do Felipe Grandini e do Paulo Renato Soares. O documento... Eu te pergunto, quem tem loja de alguma coisa, você recebe pagamento regular todo dia na sua conta? É complicado, né? Mesmo valorzinho e envelopes repetidos? Revela as movimentações bancárias da loja do senador de março de 2015 a dezembro de 2018. O Jornal Nacional fez um cruzamento dos dados. Chama atenção a quantidade de depósitos em dinheiro vivo na conta da franquia, feitos de maneira fracionada, e muitos com valores redondos. Foram 63 depósitos de R$ 1.500 em espécie, 63 de R$ 2.000 e 74 de R$ 3.000. A tabela mostra que desses de R$ 3.000, 12 depósitos foram na boca do caixa e 62 no terminal de autoatendimento. Nesse tipo de depósito é usado um envelope. O banco onde a loja tem conta só aceita 50 notas por envelope e total máximo em cada um de R$ 3.000. A quebra do sigilo, autorizada pela Justiça, revela que em muitos dias a loja teve que repetir a operação várias vezes. Em 12 datas diferentes, foram vários depósitos de R$ 3.000 no mesmo dia. Pelo documento da investigação, em 28 de novembro de 2016, por exemplo, foram 7 depósitos fracionados de R$ 3.000, R$ 21.000 no total. Dia 18 de dezembro de 2017, 10 depósitos de R$ 3.000, R$ 30.000. E dia 25 de outubro de 2018,
foram 11 depósitos também de 3 mil. Você recebe, meu amigo, 33 mil reais num dia em dinheiro vivo, em envelopinhos no caixa eletrônico na sua empresa? Olha, tem que ser empresa grande, hein? Muito grande. 33 mil reais na soma. Na época, qualquer depósito acima de 10 mil reais tinha que ser notificado às autoridades de controle financeiro que investigam lavagem de dinheiro. Ao fazer depósitos fracionados para ficar abaixo desse valor, a loja escapava dessa fiscalização. O Jornal Nacional já mostrou que a conta pessoal de Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos em dinheiro vivo entre junho e julho de 2017, quando ele era deputado estadual. Dinheiro vivo, seu Flávio. Os depósitos tinham sempre o mesmo valor, 2 mil reais, e foram todos feitos no autoatendimento da agência bancária da Assembleia Legislativa do Rio. Que coincidência, hein? Lá onde tem a Assembleia Legislativa, depósitos em envelopes lá, né? Será que eram dos funcionários? O senhor não sabe, né? Foi parar na sua conta, né? Um relatório do COAF afirmou que o fato de terem sido feitos de forma fracionada desperta a suspeita de ocultação da origem do dinheiro. Na época, o senador disse que fez depósitos fracionados no caixa eletrônico porque não queria enfrentar fila e esperar o caixa conferir o dinheiro na frente de várias pessoas. Gente, tá de sacanagem, né? Então é o seguinte, tem outra, né? Com 2 meses de franquia, ele tirou 180 mil reais em dinheiro. O negócio deu um lucro danado, hein? Como é talentoso esse rachadinho, hein? Gente, vou ficando por aqui, que a gente vai voltar outras vezes, nós vamos combater e desmascarar essa criatura todos os dias. E o Lula vai ter que fazer o dever de casa e vir para as redes para falar com o povo. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço. Tchau!